Bom dia, seres abençoados. Vamos para mais um dia de transformação, para mais um dia de mudança. E hoje estamos aqui com o Provérbios capítulo 11. Hoje é dia 11/11. Vamos então para mais um dia de transformação, para mais um dia de mudança. E eu já quero te convidar para pegar papel e caneta, porque durante toda essa jornada nós temos muito aprendizado, nós temos muito conhecimento. E eu já disse para vocês que muito mais do que ficar aqui só me ouvindo, eu quero que vocês também coloquem em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Então, hoje, já pega papel e caneta, já pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, para que você possa fazer a anotação de tudo aquilo que fizer sentido aí para você, para que você traga consciência do que precisa ser melhorado na sua vida. E juntos vamos seguir nessa jornada de transformação, nessa jornada que nós começamos no dia 31 de outubro e vamos até o dia 30 de novembro, porque é a nossa jornada de transformação do 31 dias de sabedoria. Então, espero que você já tenha colhido frutos, espero que você já esteja aplicando e praticando tudo aquilo que nós temos aprendido durante todos esses dias, porque se você chegou até aqui, é porque você tem fome de mudança, é porque você deseja realmente viver uma transformação e nada acontece até que você tome uma decisão. E se você está aqui, eu já disse isso em outros vídeos e sempre vou frisar que é importante você também trazer o seu ecossistema para a mudança. Porque quando você muda e o seu ecossistema não se transforma, você vai se sentir sem apoio, você vai se sentir sem ajuda, você vai achar que só você está fazendo uma mudança e que as outras pessoas não estão te seguindo. Consequentemente, você vai começar a se afastar de pessoas, talvez que você ama, talvez pessoas que você gosta, talvez pessoas que você gostaria de manter por perto, porque a sua mudança de mentalidade faz com que você também necessite de novas pessoas, novos aprendizados, novos comportamentos, novos pensamentos e, consequentemente, algumas pessoas já não vão mais fazer parte da sua jornada. Você vai precisar soltar a mão delas para que elas possam seguir a jornada, seguir o caminho delas sozinhas. Mas eu tenho certeza que aí no seu ecossistema tem pessoas que você ama e que você gostaria que elas seguissem essa jornada de transformação com você, que elas caminhassem em prosperidade, que elas caminhassem em verdade, que elas pudessem ser orientadas e direcionadas pela sabedoria. Então, já compartilha esse vídeo com seus amigos do trabalho, já compartilha aí com os amigos de muito tempo, já compartilha aí com a família, já compartilha nos grupos que faz sentido para você trazer essa mudança, porque essa palavra que vai ser proferida hoje, essa palavra que vai ser lida hoje, ela pode ser a mudança que alguém está, a palavra que alguém está esperando para fazer a mudança acontecer. Aquele choque de realidade que fala assim, aquele choque de realidade que nos dá um sacode e fala, eu precisava ouvir isso para que hoje então eu pudesse começar a minha mudança. Então, vamos lá, já compartilha esse vídeo para no mínimo 10 pessoas da sua lista de contatos para que a gente já possa começar a nossa jornada e muito mais do que isso. Peço que você também se inscreva no canal se esse vídeo está te ajudando e principalmente se todos os outros vídeos ajudou você até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber uma notificação todos os dias às 7:30 da manhã, quando a nossa jornada de transformação ela começar. E outra coisa, se você quiser também deixar o seu comentário aqui para que eu possa melhorar algo nos vídeos, você pode também deixar o seu comentário. E ao longo do vídeo você pode interagir aqui comigo pelo chat, ou você pode deixar aqui nos comentários também, que eu faço questão de responder todos os comentários, ok? Então, vamos lá, seja muito bem-vindo e fique à vontade para que você possa até mesmo compartilhar a sua experiência aqui comigo. Vamos lá no capítulo 11 de Provérbios. Esse capítulo 11, gente, é um convite, e ela é uma continuação do capítulo anterior, do capítulo 10 que nós lemos ontem, tá? Então, aqui o que nós estamos aprendendo? Nós estamos fazendo um contraste entre a sabedoria, os benefícios e as recompensas que existe dentro da sabedoria, de andar no caminho de sabedoria, e os prejuízos e as consequências negativas que nós temos quando a gente caminha em insensatez. Ou seja, a gente sabe o que é certo, mas a gente acaba não fazendo, a gente acaba não dando ouvidos para aquilo que é certo a se fazer. Então, aqui é uma continuação, e vocês vão perceber que ao longo dos versículos nós temos aí uma comparação, quase como se fosse uma balança. Olha,
Na sabedoria você vai colher essa recompensa, na insensatez você vai ter essa recompensa. Na verdade, está te dando opções, porque nós temos livre-arbítrio e podemos escolher todos os dias como é que nós queremos que seja a nossa vida, porque nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Então, se as nossas escolhas estão nos direcionando para uma vida feliz, para uma vida abundante, para uma vida que verdadeiramente contribui, faz com que a gente cresça e faz com que a gente contribua com os outros também, isso é o que você vai colher na sua vida. Mas se você vive de forma egoísta, achando que só tem você no mundo, consequentemente você vai colher também os frutos desse hábito que você tem, desse tipo de pensamento, desse tipo de comportamento que você tem aí dentro de você. Então, quero já trazer essa consciência de que nós vamos continuar fazendo um contraste aqui dos benefícios que existe dentro da sabedoria e da insensatez. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 11 de Provérbios. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes estará a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. A justiça do virtuoso os livrará, mas a sua perversidade serão acompanhados os oníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança dos injustos se perde. Vamos fazer uma pausa aqui para que eu possa trazer já a reflexão para vocês diante desses primeiros versículos aqui que nós lemos do 1 ao 8. Do 1 ao 7. Veja bem, quando você tem valores claros, quando você caminha em virtudes, você está seguindo um caminho seguro, você tem uma direção e você vai seguir se você quiser. Então, é como se fosse um manual de instruções. Imagina que você acabou de comprar um... Vou pensar aqui em uma coisa bem fácil. Você comprou um Lego e para que você consiga montar aquele Lego que está ali, aquele desenho que vai se formar, você precisa seguir o manual. Para quê? Para que você possa juntar as pecinhas corretas e elas vão ser conectadas umas nas outras para formar aquele brinquedo, que você vai usar ele depois. Então você precisa de um manual. E esse manual serve para quê? Serve como um guia para que você não coloque peças no lugar errado, para que não fique sobrando peças e também para que você não ache que está faltando peças. Então você precisa conectar todas conforme o manual te orienta. E se você sabe que existe um manual que também orienta a sua vida, por que você não está se guiando pela orientação, pela sabedoria que está disponível e acessível para você? Você já parou para pensar que você demoraria muito mais, ou melhor, muito menos tempo, você conseguiria alcançar seus resultados, seus objetivos com muito mais tempo, com muito mais sabedoria se você estivesse seguindo uma orientação? Mas vamos lá. Enquanto seres humanos, nós somos guiados pelas nossas emoções. Nossas emoções, elas são como se fossem um GPS. Então, se as suas emoções, você se deixa ser levado pelas suas emoções, você não desenvolveu ainda o seu autocontrole, não tem esse domínio próprio, o que você vai fazer? Muitas das vezes você pode estar agindo pelo impulso, pelo calor das emoções, se deixando levar pelas circunstâncias, e a consequência que você tem disso é um caminho que geralmente te traz destruição, geralmente te traz angústia, te traz sentimentos ali de não estar dando conta, de estar muito sobrecarregado, sobrecarregada, de estar vivendo em pressão. Então, quando você cria esse tipo de hábito, quando você percebe que esse caminho que você está vivendo, que o percurso que você está trilhando ele está te causando dor, está te causando sofrimento, eu quero que você não busque julgar o que está acontecendo, mas sim que você busque compreender e se questionar o que você precisa aprender com cada uma dessas situações, com cada deserto que você passa por ele. E o porquê dessa consciência? O porquê desse entendimento? Porque se você sabe que existe um manual que está guiando a sua vida, que está te direcionando, que está te orientando, e mesmo assim você prefere seguir o caminho oposto, significa que você está fazendo uma escolha. Significa que você está decidindo
ir pelo seu próprio entendimento. E seguir pelo seu próprio entendimento é você correr risco de andar no caminho que não é seguro. É você andar de olhos fechados. Ou talvez andar no escuro, sem luz. Então, se você entende que o caminho que te traz segurança, o caminho que te protege, é o caminho que já tem um manual de instruções, já tem uma orientação que te guia, então comece a ser guiado pela sabedoria. Está precisando de respostas para alguma coisa na sua vida? Comece a buscar de todo o seu coração respostas em Deus, porque Ele vai te dar uma resposta. Comece a ler a Bíblia, comece a fazer o seu devocional. E quando eu falo de devocional, eu estou falando de uma ação intencional, de todos os dias você se dedicar, porque devocional vem da palavra, né, do devoção, e devoção significa você estar dedicado diariamente, pausando para fazer dispor aquele tempo e tempo de qualidade para quê? Para desenvolver a sua fé, desenvolver a sua conexão, a sua intimidade com Deus. Então, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando no Deus que você acredita, eu estou falando naquilo que você acredita na sua vida. Então, veja bem, se você entende que você pode sim dedicar algumas horas do seu dia para que você possa fazer o melhor para você, buscando essa intimidade, buscando essa conexão com Deus, se você está em procura de respostas, comece a ler, comece a buscar sabedoria e orientação no manual de instruções que é a Bíblia, porque você vai ter essa direção. E quando você entende que existe esse guia, você está no caminho certo. Quando você segue as orientações lá no Lego, né, que você está construindo o brinquedo, você não segue as orientações e no final você vê o seu brinquedo montado certinho, você vê o brinquedo, talvez, da criança montado certinho. Por que você não está fazendo isso com a sua vida? Já que você gostaria tanto de ver resultados positivos na sua vida. Está na hora de começar a fazer mudanças, está na hora de começar a trazer novos significados, novos pensamentos e principalmente a mudança de comportamento e de mentalidade para que você acesse aquilo que foi prometido a você. Aqui no versículo, logo no primeiro versículo, a gente tem uma mensagem clara. Aí eu vou pensar assim, beleza, tem um manual de instruções. Qual que é o manual de instruções? O que essas orientações está pedindo para que eu faça? O primeiro versículo já tem aqui uma orientação clara. Para quê? Foi usada uma metáfora, que é a metáfora da balança, onde que, na verdade, está solicitando, né? Está sugerindo aqui para quê? Para que a gente tenha uma honestidade. Eu entendo aqui, gente, eu posso estar errada, mas eu entendo que até principalmente nos negócios e nos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas, para que sejamos sinceros, para que a gente haja e para que a gente tenha honestidade em tudo aquilo que a gente faz. E principalmente seja honesto, seja verdadeiro com você. Você não precisa ficar tentando ser bonzinho, ser boazinha para todo mundo, você pode ser você. Claro, quando você usa a sua boca para falar com sabedoria, você pode usar sim da sua honestidade, você pode usar da sua verdade. Para quê? Porque isso vai te libertar. E principalmente nos seus negócios, você vai evitar prejuízos quando você age com honestidade. Porque você vai estar agindo, se comportando, pensando com honestidade. Nos seus relacionamentos com as outras pessoas, você vai atrair para perto de você pessoas que de fato te tratem dessa mesma maneira. Que você tenha esse relacionamento sincero, leal com os outros. Porque isso vai te colocar em outro nível, isso vai te colocar, vai te fazer acessar coisas melhores na sua vida. Porque você vai estar caminhando em verdade, você vai estar caminhando em sabedoria. A sinceridade e a integridade, gente, quando eu leio esses versículos, né, que no versículo 3 fala justamente sobre a sinceridade dos sinceros os guiará. Nesse versículo 3, para mim, existe uma mensagem clara que é o quê? Que a sinceridade e a integridade, elas são virtudes seguras para que a gente possa caminhar sobre elas. Porque as pessoas íntegras, elas fazem boas escolhas, porque dentro dela já existe verdade, dentro dela já existe honestidade, dentro dela já existe lealdade, e por isso elas se deixam ser guiadas no caminho. Então elas conseguem fazer boas escolhas porque elas conseguem ter discernimento, elas já têm sabedoria, elas conseguem discernir o que é certo, o que é errado, qual é o comportamento, a atitude, a decisão que vai agradar a Deus e não aos outros. Mas para quê? Para que possa seguir no caminho certo. Ao contrário dos desonestos, que a gente vai ver aqui ao longo do versículo, que só tem prejuízo. Na verdade, a gente já começou a ver desde ontem. Só tem prejuízo.
verdade, desde o nosso primeiro dia, a gente já tem falado aqui da importância, né, dessa opção, dessa sugestão que é nos dada aqui, olha, tem esse caminho e tem esse, você quer seguir qual? Então, desde o primeiro dia, nós já estamos observando, nós estamos aprendendo o quê? Dois caminhos em que você pode escolher em qual você quer seguir. E principalmente nesse de hoje, está dizendo de uma forma muito clara o quê? Que os desonestos, eles vai destruir a sua vida talvez com as próprias mãos, com as próprias ações, com as próprias escolhas, com os próprios pensamentos. Por isso, gente, para você, o que eu quero desejar para você, aproveitando que estamos logo no comecinho, talvez você esteja me ouvindo aí no caminho do trabalho, ou talvez você ainda esteja em casa, né, se preparando para ir trabalhar. Minha sugestão para você no dia de hoje é: plante, cultive o bem. Faça o bem. Faça o bem, deseje sempre o bem, mesmo para aqueles que te façam mal. Porque você não vai devolver para o outro a maldade que ele está fazendo com você. Muito pelo contrário, você vai mostrar para o outro, caso alguém haja, né, de forma desonesta, de forma maldosa com você vai mostrar para o outro que se ele escolhe ser assim, essa não é a sua escolha, porque isso não combina com a sua virtude, isso não combina com o seu caráter, isso não combina com os seus valores. Então, se essa pessoa está agindo de uma forma desonesta, se essa pessoa está agindo de uma forma desleal com você, isso diz sobre ela e não é isso que você vai devolver, porque se esse tipo de comportamento é abominável para você, assim como é para Deus, você não vai agir da mesma forma, você vai ser leal, fiel aos seus valores, às suas virtudes, ao seu caráter. E assim você vai se fortalecendo, assim você vai se estruturando. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar até sem graça para chegar perto de você, ou para falar alguma coisa com você. Porque mesmo quando ela está fazendo mal, mesmo quando ela está falando coisas maldosas, você está ali se mantendo firme na imagem que você tem de você, nas virtudes e nos valores que você construiu para você. Então você não devolve o mal com o mal, você devolve para o mal o seu bem. Porque assim você vai ver que você vai estar em paz com você, sua consciência não vai estar pesada. Seguindo, versículo 8. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Aqui, gente, existe uma informação clara sobre a troca de lugar. Porque veja bem, se alguém está te tratando mal, se alguém está te tratando de uma forma desonesta, se alguém está agindo de uma forma, tendo tipo de comportamentos que não são agradáveis, por que essa pessoa ela vai continuar sofrendo? Em algum momento, talvez não seja diretamente com você, mas em algum momento essa pessoa vai trocar de lugar. Ela vai viver esse sofrimento, ela vai viver essa dor, ela vai viver essa angústia, porque o justo, ele vai ser libertado da angústia, ao contrário do ímpio que vai permanecer nela, vai permanecer colhendo os frutos das suas próprias escolhas, das suas próprias ações, talvez dos próprios pensamentos. Versículo 9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Fazendo uma pausa aqui rapidamente, gente. Todos os dias você se farta, todos os dias você se farta do fruto das suas próprias escolhas. Todos os dias. Então, se você está escolhendo coisas boas, você vai se fartar dessas escolhas que você está fazendo. Agora, se você está fazendo escolhas que te direcionam para um sofrimento, para uma dor, para uma angústia, para uma depressão, então é isso que você vai viver. A angústia, as aflições que você vive hoje é um fruto das suas escolhas, é uma consequência das más escolhas que você fez. Então não é porque talvez a pessoa pense assim, nossa, de uma hora para outra, nossa, foi de repente. Nada acontece de repente, nada é do dia para a noite, nada foi de repente. Sempre existe um processo. Então, se você faz más escolhas desde o começo, então existe um processo, ou seja, existe ali um processo de construção para que esse do nada aconteça. E isso eu estou falando de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então não existe esse do nada aconteceu. Ou seja, aqui no versículo 8 e 9 nós temos claro sobre o quê? Que no 9 principalmente, que o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento.
Ou seja, se eu tenho conhecimento, se eu tenho sabedoria, se eu tenho entendimento, eu vou começar a aplicar isso na minha vida e, consequentemente, eu vou ter resultados melhores. Agora, se com a minha própria boca eu estou destruindo a minha vida, eu vou colher esses frutos também das minhas más escolhas, das minhas decisões erradas. Então, a consciência que eu quero trazer para você aqui é que nada é por acaso, que tudo é um processo de construção, seja ele positivo ou negativo. O que você tem colhido na sua vida? Quais são os resultados que você tem colhido na sua vida a partir das suas escolhas, a partir das decisões que você tem tomado? Quais as decisões que você tem alimentado? Quais as palavras você tem proferido? Quais as palavras têm saído da sua boca para construir a sua realidade? Porque cada palavra que você diz, cada pensamento que você tem, você está construindo a sua realidade a partir disso. E o efeito destrutivo, ele vai começar nas palavras, assim como está dizendo aqui para a gente no versículo 9. O efeito destruidor, ele vai começar nas palavras. Quantas vezes você já perdeu uma amizade ou perdeu uma oportunidade porque você falou algo que não deveria? Porque talvez você se expressou da maneira inadequada naquele momento. Se expressou de uma forma que não foi sábio. Talvez você até estava com a razão, talvez você até tinha razão, mas você não foi sábio nas suas expressões. Você não foi sábio na maneira de expor as suas ideias, seus pensamentos, e, consequentemente, fez com que você perdesse a sua razão, perdesse o seu direito. Quantas oportunidades você já perdeu por causa disso, por causa do que você disse? Então é importante você parar para pensar que as suas palavras, elas têm um efeito. Elas têm um efeito na sua vida, elas impactam de forma positiva ou negativa na sua vida a partir daquilo que você está falando, a partir daquilo que você está pensando. Ter sabedoria e ter conhecimento, na verdade, ter sabedoria, a sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. Porque aí isso te ajuda a ter discernimento para que os seus atos, para que em atos, palavras e ações, você esteja construindo algo melhor. Quando você tem sabedoria, você vai ser transformado pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, e você faz decisões melhores, você toma escolhas melhores. Então, gente, meu alerta aqui diante desse versículo 9 para vocês. Anota isso já. Cuidado com as palavras que você fala, cuidado com as palavras que você profere, cuidado com a qualidade das palavras que saem da sua boca, porque cada pensamento que você tem está construindo a sua realidade. Cada pensamento que você emana vai ecoar no mundo. Talvez o efeito não venha agora, talvez o resultado não seja de agora, mas você vai colher isso em algum momento. Vai colher isso em algum momento. Versículo 10. No bem os justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Vamos fazer uma pausa aqui rapidamente, porque aqui nós temos duas informações. Primeiro, porque uma pessoa ela está desprezando a outra, e ninguém merece ser desprezado. A partir do momento que o outro está sendo desprezado, ou seja, eu não tenho sabedoria porque eu estou julgando, eu estou criticando o outro. De alguma forma, eu estou desprezando o outro por alguma razão. Então aqui é falta de sabedoria, já é falta de entendimento, conforme diz a palavra. O fiel de espírito o mantém em oculto. Quando você entende que você está, às vezes, vivendo em rodinha de fofoca, às vezes você está ali só procurando, né, um mensageiro de más notícias, ao invés de ser uma mensageira de boas notícias, é um mensageiro de más notícias, fica ali querendo saber da vida de tudo e de todos, o que está acontecendo. Isso, gente, inclusive, revela uma falta, presta atenção no que eu vou dizer agora. Essa busca por fofoca, por saber o que está acontecendo na vida do outro, por ficar ali buscando sempre estar por dentro do assunto de todo mundo e falando do assunto de todo mundo, e principalmente de coisas que as pessoas confiaram a você,
Isso demonstra nitidamente uma falta de maturidade e mostra também uma falta de estabilidade emocional. Por quê? A partir do momento que eu preciso falar do outro, é porque eu tenho algo para esconder. E eu não quero que os outros vejam as minhas imperfeições, eu não quero que os outros vejam a minha falha. Então, consequentemente, o meu comportamento vai ser o quê? Quanto mais eu falo dos outros, quanto mais eu fofoco da vida dos outros, mais eu escondo a minha, os meus defeitos, as minhas falhas, os meus erros, a minha imperfeição, mais eu me escondo. Então, isso é uma falha, porque todo excesso esconde uma falta. E se você está fofocando demais sobre a vida dos outros, se inteirando demais da vida dos outros, e está deixando a sua vida de lado, é porque você não está tendo coragem, verdade, humildade para olhar para a sua vida e reconhecer que você precisa fazer mudança na sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade e abandonar esse espírito de fofoca que vem te abominando aí, te dominando. Então, todas as vezes que você tem essa necessidade de falar da vida dos outros, de estar por dentro da vida dos outros, é porque você está escondendo algo da sua vida. É porque você não quer que os outros perguntem sobre você para que você não fale, para que você não se exponha. Então você vai ter a necessidade de quê? De expor os outros. Se cada um cuidar da sua vidinha, você vai perceber que o mundo se torna um lugar melhor. Porque eu não preciso ficar ali fofocando da vida dos outros, falando do que os outros estão fazendo, deixando de fazer, como estão fazendo, como estão vestidos, cabelo, como é que tá com o cabelo, como é que tá com a unha, como é que o que está acontecendo dentro da casa dessa pessoa. Porque isso é ficar fofocando. Então, quero que você tome consciência aqui que se você está convivendo nesse tipo de ambiente, ou se você é a pessoa que fica buscando, provavelmente você tem algo que está te incomodando tanto na sua vida que você não quer, que você está fugindo e você usa a fofoca para fugir. Tem algo na sua vida que está disfuncional e aí você fofoca, você prefere falar na vida dos outros para você fugir daquilo que é um problema na sua vida que está te incomodando e você não tem coragem para resolver. Quando você entende que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa fiel, que você está andando ali buscando sábios conselhos, assim como diz no versículo 14, e quando você não é aquela pessoa que está ali revelando o segredo das outras pessoas, as informações que as pessoas estão te confiando, você está dizendo o que para você? Que você tem autocontrole, que você tem discrição, ou seja, você é uma pessoa discreta. As pessoas, você é uma pessoa confiável, ou seja, as pessoas podem te falar as coisas que você não vai contar nada, que você não vai expor nada. E olha que interessante, eu atendo crianças e atendo adultos também. E muitas das vezes eu percebo, dentro da minha prática clínica, o quanto que as pessoas se sentem seguras e confortáveis por saber que ali dentro do consultório, dentro da sala de atendimento, dentro de quatro paredes ali, os segredos que elas têm, elas não precisam se esconder de mim, porque eu não estou ali para julgar, não estou ali para criticar, para apontar as falhas, apontar os erros. Muito pelo contrário, se a pessoa teve coragem de buscar uma ajuda psicológica, é porque ela realmente está precisando de ajuda, então ela precisa se abrir. E quanto mais transparente ela é comigo, mais eu consigo ajudar. Quanto mais verdadeira ela é com ela durante o atendimento, mais eu consigo ajudar. Por quê? Porque ali existe um protocolo de sigilo, então eu não posso expor e nem tenho por que expor para ninguém o que está acontecendo ali dentro, o que a pessoa me falou. Até nos atendimentos infantis, o que eu faço é orientar os pais por qual caminho eles devem seguir para que a gente consiga juntos ter um resultado com essa criança. Mas eu não posso expor aquilo que a criança está me confidencializando ali, me confidenciando ali dentro do consultório. Então, é importante você se tornar uma pessoa confiável, porque tem segredos, tem coisas, tem informações que foram confiadas somente a você, foi falado somente a você, porque a pessoa confiou em você. Então, não fique expondo, cuidado com as informações que você expõe dos outros. Cuidado com aquilo que foi dado a você e você quebrou. A falta de sabedoria, ela nos move para quê? Para julgar, para criticar, para expor. Eu já expliquei para vocês que essa exposição do outro é para esconder
uma disfunção que existe na sua vida que você não está querendo resolver. Então eu preciso falar dos outros, preciso falar mal de todo mundo. Para quê? Para encobrir o que existe de falha na minha. Para encobrir o que existe de erro na minha. Então, se você entende isso, para de menosprezar os outros, para de criticar os outros e vai cuidar da sua vida, vai olhar para a sua vida, vai consertar aquilo que está quebrado na sua vida, aqueles problemas que precisam da sua atenção. Esses problemas que existem, precisa e exige a sua atenção. O sábio de entendimento, o sábio, ele possui entendimento e ele sabe o valor do silêncio. Ele sabe, como a gente vê claro aqui, que o sábio, ele faz o quê? Ele se cala. O sábio, ele se cala. Ele sabe o valor que existe ali no silêncio, então ele se cala. Para quê? Para não dar margem, porque a fofoca acaba ali. A fofoca, a crítica, o julgamento acaba ali nele, então ele corta, ele não rende assunto. Ele não rende assunto porque ele é sábio de entendimento, então ele vai usar a sabedoria e às vezes vai se manter em silêncio. Para quê? Para não continuar, para não ficar promovendo aquele assunto que gera confusão, que gera conflito, que gera desordem, que gera disfunção na sua vida e na de quem você está fofocando sobre. O sábio de entendimento, ele tem cuidado com o que fala e ele não fica agindo como se fosse um juiz julgando, condenando todo mundo. Ele não vai agir como juiz, porque ele sabe. Ele tem entendimento, ele tem discernimento, ele tem sabedoria. Então, cuidado com as fofocas e cuidado com os fofoqueiros que moram aí perto de você, que às vezes estão dentro da sua casa, que às vezes estão perto de você, porque não são pessoas confiáveis, não são pessoas a quem você deve falar coisas importantes, porque elas vão expor. E ao invés de te ajudar, ao invés de falar coisas boas, elas vão te ajudar a destruir, elas vão te ajudar a manchar aquilo que talvez já esteja machucado aí dentro de você, ou esteja machucado no outro, elas vão apenas ajudar. Então, cuidado com as fofocas e com os fofoqueiros. Não exponha assuntos privados de ninguém. Aquilo que a pessoa está falando só para você é só para você, porque se fosse para falar no coletivo, se fosse para falar para todo mundo, eu tenho certeza que talvez iria ter talvez uma confraternização, talvez uma videochamada para falar para todo mundo de uma vez só. Então, o que foi confidenciado a você é a você. O contrário aqui, né, que os fiéis de espírito, gente, os que não são fiéis, né, os que são fiéis de espírito, eles são pessoas confiáveis, pessoas que você pode confiar, porque o que? A confiança, né, o ser confiável é uma virtude, e aí significa que a pessoa está sendo o quê? Está sendo responsável com as informações dos outros, com a informação que está recebendo. Controle-se e tenha cuidado com quem você está confiando, as suas responsabilidades, enfim, as informações da sua vida. Aquilo que você quer fazer, seus projetos, seus sonhos, suas metas, cuidado com quem você está confidenciando as coisas. A falta de direção, gente, aqui é um outro contexto, né? Quando a gente para pensar no versículo 14 aqui, que fala sobre não havendo sábios conselhos. Gente, para mim aqui existe uma informação muito clara, que é o quê? Quando você não tem uma direção, essa falta de direção, ela nos leva o quê? Nos leva a ter uma ruína. E o que é importante? Você ter uma visão clara, uma visão positiva de futuro. Porque quando você tem uma visão de onde você quer chegar, você sabe qual caminho que você tem que percorrer, você sabe o que você tem que fazer. É como se fosse um Uber. Você está na sua casa, você está num ponto A, você quer ir para um ponto B, você precisa se deslocar. Então você pede o Uber, né, daqui, para chegar até aqui. Você precisa pagar o preço, porque lá vai te dar um preço mesmo financeiro para quê? Para você percorrer esse caminho, para sair do ponto A até o ponto B. O que é isso? Direção, você está sendo direcionado. Você está sendo direcionado. Então, ter direção é muito importante. A falta de direção leva a gente a viver ruínas, leva a gente a viver em destruição. Tem uma visão clara do que você quer, porque isso te ajuda muito, né? Eu falo que facilita o caminho você ter uma visão. Quando você tem visão, você vai agir para que aquilo se cumpra, você vai agir para que aquilo se realize, você vai estar disposto a pagar o preço. Para quê? Para percorrer o caminho. Eu gosto de trazer um exemplo que nos meus processos de coach é muito interessante, porque as pessoas sempre chegam
meio desorientadas, meio perdidas, não sabem exatamente. Às vezes até sabem quais as metas que elas têm, os sonhos que elas têm, mas às vezes não sabem como tirar aquilo do papel. E quando a gente começa, né, a trazer na prática ali, escrever, a gente começa a visualizar, a gente começa a colocar em planejamento de uma forma neurologicamente correta, então a gente começa a fazer toda uma estrutura. A pessoa, às vezes, gente, é até engraçado porque a pessoa às vezes olha para mim e fala: Nossa, já ouvi isso várias vezes. Nossa, parece tão fácil quando você fala. Parece tão fácil do jeito que você faz. E aí, quando a pessoa começa a seguir como se fosse ali um manual, funciona. Ela percebe, ela já começa a colher os frutos ali. E não é demorado, é rápido. Se a pessoa estiver fazendo certinho ali, seguindo as orientações certinhas, seguindo o plano certinho, o planejamento que foi construído certinho, não tem erro, o negócio funciona. E é gratificante. Para mim, essa é a melhor recompensa, quando a pessoa chega com o resultado e fala: Olha, ou então me manda uma mensagem: consegui fazer isso hoje, consegui essa proposta hoje, consegui essa oportunidade hoje, tive essa conquista hoje, recebi essa notícia hoje. Isso para mim é a maior recompensa. E para mim é a maior gratificação que tem quando eu recebo esse tipo de mensagem, gente, porque é transformador. É transformador saber que nesse caminho, nessa jornada, existe alguém, né, para segurar na nossa mão, para nos guiar no caminho, para quê? Para alcançar metas, para alcançar resultados. E isso é muito significativo. Eu falo que eu fico, gente, já me emocionei, eu choro também, tá, gente? Várias vezes quando acontece esses resultados, né, que eu recebo esse feedback positivo, esse retorno positivo, né, das metas que foram realizadas, que foram conquistadas, das pessoas que já fizeram o processo de coach comigo, eu fico super feliz. Fico super feliz, gente. Eu celebro junto com os meus clientes. Eu celebro junto com os meus clientes e celebro também junto com os meus pacientes, porque os meus pacientes de atendimento psicológico, né, na psicoterapia também, eles têm resultados. Quando eles percebem essa mudança, gente, eles têm resultados. Então, é gratificante. Para mim, essa é a maior recompensa. É o que deixa, eu falo que aquece meu coração. Eu sempre uso essa expressão, né? Deixa meu coração ali aquecido para saber que eu estou seguindo num caminho, saber que eu estou caminhando de fato em um propósito alinhado com a vontade de Deus, alinhado com aquilo que Ele preparou para mim. E é importante a gente se conectar, né? Se conectar com o nosso propósito, se conectar, ter direcionamento, ter conselhos aqui, conforme a palavra nos instrui, nos orienta no versículo 14. Porque se a gente não tiver conselho, se a gente não tiver uma direção, se a gente não tiver uma orientação, a gente vive inseguro, a gente vive ali sem direção, a gente não sabe o que fazer, como fazer, o porquê fazer, quando fazer. Então é importante a gente ter essa direção. Então, já pega essa chave, pega essa direção que eu estou dando para vocês aqui agora. Busque conselhos com pessoas experientes, busque conselhos para alcançar suas metas, para atingir os seus objetivos. Comece já a se preparar desde agora para construir o seu 2025, para que você já comece o seu 2025 vivendo ali, acessando o extraordinário. Porque não é esperado chegar a 2025 para você começar a colocar em prática, é você começar agora para que em 2025 isso já tenha se tornado um hábito aí para você, para que você possa viver nesse estilo de vida. Já começou o dia primeiro no novo estilo de vida. Não vai esperar o dia primeiro chegar para depois tomar a decisão de fazer, não. Porque você já vai ter um planejamento bem estruturado, bem ordenado ali do que você já tem que começar a fazer para que isso já se torne o seu estilo de vida. Vamos lá, vamos continuando. A mulher, não. 15. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Mas o que aborrece aos que dão, mas o que aborrece aos que dão as mãos estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse versículo 16. Gente, está fazendo sentido para você? Se está trazendo clareza para vocês até agora? Já aproveita para deixar o seu curtir, já aproveita para compartilhar para que mais pessoas também possam ter acesso a essa jornada de transformação, a essa mudança que elas podem fazer na vida delas, porque está disponível e acessível para todo mundo. Basta encontrar um disponível disposto a colocar em prática tudo aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Então, já compartilhe esse vídeo para que você possa também trazer uma mudança no seu ecossistema, fazer a mudança completa em você
e também nas pessoas que quando estão ao seu redor, porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então já compartilhe, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque isso vai ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E, gente, vamos lá. Versículo 16, a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Para conquistar respeito e honra, eu entendo nesse versículo que os valores eles precisam estar bem claros, eles precisam estar bem definidos, porque honra e valor só é dado justamente para quem tem valores, para quem tem princípios, para quem tem clareza daquilo que, clareza dos valores, clareza das virtudes que carrega, porque sem isso a gente vai simplesmente viver à mercê, se deixando ser influenciado pelos outros, por aquilo que a manada está dizendo, como é que você tem que ser, de que forma você tem que pensar. E aqui eu estou deixando claro para vocês que vocês têm um livre-arbítrio, mas que existem dois caminhos que vocês podem seguir. Não sou eu que estou dizendo, você está disponível e acessível para você na sua Bíblia. Ou busque aí na internet os provérbios, né, os entendimentos de provérbios aí, e você vai perceber que está ali. Busca o livro de provérbios todos os dias que você vai ver que está ali disponível e acessível, se você quiser aprender um pouco mais. Outro ponto importante é o quê? Gentileza e bondade, para mim, aqui, deixa de uma forma muito clara que gentileza e bondade são qualidades que promovem honra também, porque não é só a gente pensar aqui nos valores, mas também na gentileza. A gente vai pensar na bondade. Porque quando isso está conectado, gente, a garantia aqui é justamente o quê? Que isso está promovendo honra, que isso são qualidades admiráveis. E outra coisa que é um ponto também importante, que fala justamente sobre os violentos guardam as riquezas, né? Porque aqui ele está fazendo uma comparação da mulher graciosa que guarda a honra e fala, fazendo essa comparação com os violentos que guardam as riquezas. Ou seja, vamos ter entendimento aqui que além de ter esses valores bem definidos, também é preciso ter força para proteger os seus valores, para proteger as suas riquezas, porque senão você vai ser influenciado pelo ecossistema. Ah, tá todo mundo falando desse jeito aqui, então vou seguir desse jeito aqui. Sem você ter clareza de você, do que é importante para você, dos seus valores, dos seus princípios. Então, é preciso também ter força para proteger as suas riquezas, proteger os seus valores, proteger os seus bens. Para quê? Para que você viva de forma coerente com os seus valores, viver de forma coerente com as suas virtudes. Para quê? Para que você tenha uma direção e você seguindo essa direção, você sendo fiel aos seus princípios, aos seus valores, você vai perceber que você abre portas, você acessa oportunidades que antes talvez você nem tenha imaginado que seria possível. Então, tá fazendo sentido para você? Tá caindo ficha aí para você? Já deixa aqui para mim nos comentários se tá caindo ficha, se tá fazendo sentido para você. Se tá fazendo sentido para você. Escreve para mim aqui no chat se você precisa definir ou se você não sabe quais são os seus valores. Escreve para mim, preciso urgentemente fazer o equilíbrio de valores. Não sei quais são os meus valores, preciso estruturar e definir quais são os meus valores. Se você já tem os seus princípios e valores, suas virtudes bem definidas, escreve aqui para mim. Tenho valores e princípios bem estabelecidos e eu vivo de acordo com os meus princípios e valores. Eu tenho força para defender as minhas riquezas, que são os meus valores, que são os meus princípios. Escreve para mim aqui nos comentários, escreve para mim aqui no chat para mim saber que você já tem ou não os seus valores bem definidos. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidamente. Aqui eu entendo a bondade, gente, quando o homem bom cuida de si mesmo, ou seja, eu entendo que quando a pessoa está bem, existe uma frase, né, que eu gosto muito dela dentro, né, do contexto aqui da psicologia, que é o quê? Primeiro eu vou cuidar de mim para depois cuidar do outro. Porque eu não consigo ter força, eu não consigo ter um emocional estabilizado para ajudar o outro se eu não cuido de mim, se eu não me ajudo. Então, primeiro eu me cuido, primeiro eu me priorizo. E aí, eu vou falar aqui de uma forma individual, que eu tenho todo um ritual pela manhã de meditar, de praticar atividade física. Inclusive, eu acordo um pouco mais cedo, porque quando meu filho acorda, eu preciso dar atenção para ele, cuidar das coisas dele para levar ele para a escola. Então, eu acordo muito antes para quê? Para meditar, para orar, para fazer meu devocional, para conseguir fazer minha atividade física,
para que eu consiga, antes de ir trabalhar, já estar preparada. Já estar preparada para quê? Para ajudar outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas, para ouvir com sensibilidade o que os outros têm a me dizer, para que eu possa também verdadeiramente trazer essa mudança, essa transformação para quem confia em mim, é, em fazer, né? Eu falo que é me buscar para ajudar nessa jornada, né? Para segurar na mão nessa jornada, nessa caminhada de transformação. Então, primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do outro. E olha só que interessante. Quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo ajudar muito mais os outros. Por quê? A bondade, ela faz bem para a gente. Cuidar da gente faz bem para a gente e também para os outros. Faz bem para quem está à sua volta. Então, não é um benefício egoísta, não é algo só para você, é para você e para os outros. A bondade, ela tem um efeito positivo na nossa vida. Então, seja generoso, seja bondoso. Por quê? Aqui, de uma forma clara, a crueldade, ela tende a quê? A gerar ressentimento, ela vai gerar isolamento, porque ela vai gerar consequências, ela vai prejudicar o seu próprio corpo, que é o que está dizendo aqui no versículo 17. Ou seja, a crueldade, ela vai gerar ressentimento. A crueldade, ela vai gerar isolamento, ela vai gerar culpa. E olha só, toda pessoa que tem sentimento de culpa, que ela vive em sentimento de culpa, ela não se sente merecedora de viver coisas boas na vida dela, tá? Então, se você é uma pessoa que vive se sentindo culpada, acha que você está sempre errando, que você sempre fez coisas erradas, a gente precisa começar a trabalhar nisso, precisa dar uma atenção para isso, porque toda pessoa culpada, ela se sente tão culpada, mas tão culpada que ela não se sente merecedora de viver coisas boas. E ela começa a ficar angustiada, ela começa a ficar frustrada, ela começa a viver a vida em disfunção. Tudo volta para nós conforme aquilo que nós plantamos. Ou seja, nós colheremos o fruto das nossas escolhas. Eu vou me fartar do fruto das minhas escolhas. Eu vou me fartar das minhas escolhas. Se elas são boas ou se elas são ruins, eu vou me fartar delas. Porque o caminho que escolhemos, ele nos conduz. O caminho que nós escolhemos, ele nos conduz ao destino que nós vamos alcançar. Então, se eu entendo que eu estou escolhendo o caminho que eu quero seguir, eu preciso também ter consciência de qual destino, de qual é o lugar onde eu vou chegar. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ou seja, como é que andam as suas escolhas? Aonde as suas escolhas estão te levando? Aonde e qual é o significado que essas escolhas têm sido, têm acontecido, têm feito na sua vida? Qual que é o sentido? Qual que é o significado? As escolhas que hoje você está fazendo está te fortalecendo? Está te trazendo vida? Ou está te trazendo dor, sofrimento, ressentimento, culpa, ódio, angústia? O que as suas escolhas hoje estão te trazendo? Vamos seguindo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será liberada. Ou seja, gente, mais uma vez, esses versículos que eu li aqui agora, ele está fortalecendo o nosso, o nosso direcionamento, as decisões que nós temos que tomar, o que nós temos que escolher para a nossa vida. Está deixando claro aqui, olha, se você for por esse caminho, você vai ter caminho de obediência, caminho da verdade, caminho da sabedoria, do entendimento, do discernimento, você vai ter esse benefício. O caminho da desobediência vai te gerar esse resultado. Você escolhe o quê? Você está querendo viver o quê? Porque você vai conduzir o seu caminho de acordo com as escolhas, de acordo com o destino que você quer alcançar, de acordo com o futuro que você quer viver. E aí você precisa ser coerente para sustentar isso. Está querendo viver coisas boas? Seja coerente para sustentar isso. Está querendo viver coisas ruins? Seja coerente então para sustentar isso. Ou não, ou tome a decisão de mudar e viver o extraordinário, de acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. E você vai ver o quanto que isso transforma em você. Aqui você tem de uma forma clara, né, o quanto que a justiça encaminha para a vida, ou seja, se você está sendo justo, se você está sendo leal, se você está sendo verdadeiro, se você está sendo
está tendo discernimento e fazendo boas escolhas, isso vai te encaminhar para a vida. Vai te encaminhar para a vida. A sua semente ela vai ser liberada, ou seja, não vai ser uma semente morta que não germina, que não gera frutos, que não produz árvore boa. Muito pelo contrário, está te fazendo acessar e viver o extraordinário. Vamos seguindo. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidamente. Porque para mim, existe aqui uma informação clara que é o quê? A beleza exterior, ou seja, o ouro, né? A joia de ouro no focinho, a joia de ouro no focinho, tá no focinho de uma porca. É como se fosse o quê? Tenho lá uma pedra muito preciosa, tem aqui um cordão, um brinco muito precioso que é de ouro, porém não tem valor. Por quê? A beleza exterior, sem caráter e sem sabedoria é como algo sem valor, e isso é contraditório. A beleza exterior, sem caráter e sem sabedoria, é algo sem valor, é contraditório. É como a joia de ouro no focinho de uma porca. Não tem valor. Assim é a mulher formosa que se aparta da razão, ou seja, andar no caminho da sabedoria, andar no caminho do entendimento, andar no caminho da verdade, da honestidade. É o que vai fazer com que você tenha o verdadeiro valor, vai fazer com que você tenha honra, vai fazer com que você tenha reconhecimento. Suas ações estão te levando para ser honrada e reconhecida? Ou está te limitando, está te impedindo? Está fazendo com que você perca o seu valor, perca a sua honra? O que as suas ações, o que os seus pensamentos, o que os seus comportamentos está dizendo sobre você, dentro desse contexto, sobre o seu valor? O que está dizendo para você? O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a indignação. Alguns há que dão generosamente, e ainda se lhes acrescenta mais, e os outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então, eu quero que vocês tomem consciência que está dizendo aqui o quê? Aqui nós temos o princípio da generosidade. Existe aqui o princípio da generosidade que nos leva a viver em prosperidade. Se eu fico retendo, se eu sou egoísta, né, para ser mais específica, se eu ajo de uma forma egoísta, eu estou dizendo para mim o quê? Que eu não vou compartilhar nada, que eu vou reter tudo, que eu não vou doar nada. E a gente precisa criar o hábito de servir, de doar, porque a gente também precisa construir essa mentalidade de que se eu tenho mais, se eu tenho algo disponível aqui, eu posso doar, porque será acrescentado para mim, porque eu estou fazendo e fazendo isso de coração. Eu estou doando de coração. Eu estou doando porque eu quero. Então é importante a gente construir o quê? Um hábito de ser generoso, de aplicar a generosidade na nossa vida. A generosidade, ela nos leva à prosperidade. Ela faz com que a gente aprenda a compartilhar, faz com que a gente aprenda a servir, faz com que a gente aprenda a doar. E, gente, a recompensa, eu já disse para vocês aqui, né, que a recompensa é muito maior. Eu particularmente já fiz o meu trabalho de graça. Por quê? A recompensa de ver o outro bem, de saber que eu fui ali um canal de bênção, de transformação, de, de transbordar mesmo algo bom na vida da pessoa, isso é edificante. Porque não é somente uma recompensa, eu tenho que fazer sempre para estar ganhando. Não, não é. Mas a partir do momento que eu entendo que eu estou contribuindo, que eu estou ajudando outra pessoa a mudar, e a pessoa, aqui tem um detalhe, quando a pessoa ela está comprometida, quando ela aceita ser ajudada, ela se envolve no processo, gente. Já fiz o meu trabalho de graça e já foi, falo que foi recompensador e foi muito satisfatório ver a evolução, ver a transformação diante de uma pessoa, às vezes que não podia, não tinha condições, às vezes ela estava precisando de ajuda e não tinha condições, às vezes, de cumprir com um acordo financeiro. Muito mais do que isso é você dispor do seu tempo para doar seu tempo, não estou falando só de financeiro, é doar seu tempo, de repente para
fazer uma ação social. Se você tem um recurso financeiro disponível, então doa para uma instituição, uma parte para a instituição, para ajudar instituições que ajudam outras pessoas. Então, às vezes, um pouquinho que você faz ajuda tantas outras pessoas dentro de uma instituição. Então, comece a mudar essa mentalidade. Deixe que as coisas boas fazem parte de você e comece a criar a mentalidade de que se eu vivo em abundância, eu tenho para mim e tenho para ajudar os outros. Porque essa é uma mentalidade abundante, essa é uma mentalidade de prosperidade. Porque eu tenho para mim e tenho para ajudar os outros. Consequentemente, eu não vou ficar retendo nada. Eu não preciso ficar retendo, eu não preciso ficar segurando, eu não preciso ficar com medo de perder. Eu tenho para mim e eu posso e vou ajudar os outros. E isso é importante para construir reciprocidade, para que a gente possa reconstruir dentro da gente o sentimento de que eu não vou doar nada, eu não tenho para doar. Porque você tem, se você é uma pessoa abundante, você tem para doar, você pode fazer mais do que talvez você esteja fazendo. Então, comece a compartilhar, comece a servir, comece a doar para que você seja abençoado. Porque aquilo que você busca na sua vida vai te influenciar fortemente. Aquilo que você faz na sua vida vai te influenciar fortemente. Vai te influenciar. Aqui a gente tem uma informação clara que é o quê? Que o ímpio, ele acaba perdendo, porque ele fica retendo. Ele não tenta doar, ele nem doa. Ele só fica tentando reter, porque ele está ali com medo de perder. E ele acaba vivendo na miséria, se tornando miserável mesmo. Vivendo uma vida mediana, na escassez, mentalidade de escassez. Uma pessoa abundante, ela doa. Uma pessoa abundante, ela é generosa. Então comece a criar esse hábito na sua vida. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ou seja, se eu estou ajudando os outros, eu também vou ser ajudada de alguma forma. Porque eu estou fazendo para o bem, eu estou fazendo o que é bom. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Mais uma vez, temos aqui uma confirmação de que nossa vida será abençoada, nós teremos aqui uma recompensa a partir do momento que começamos a ter um estilo de vida de ajudar, de contribuir com a vida de outras pessoas. De contribuir com a vida de outras pessoas. Talvez você esteja pensando assim, Marina, mas eu não tenho nada agora, como é que eu vou ajudar os outros? Ajuda do jeito que você pode, com o que você pode, porque quando você doa, você está criando uma mentalidade de abundância. E se você tem uma mentalidade de abundância, você ajuda, você vai ser recompensado. Mas não faça apenas para obter uma recompensa, faça de todo o seu coração. Não faça por obrigação, faça de todo o seu coração. Faça principalmente para aquelas pessoas que não têm nada a te oferecer. Para aquelas pessoas talvez que você nem conhece. Elas não têm nada a te oferecer, mas você está fazendo de boa vontade. Porque aqui a gente já teve uma informação clara que nós seremos recompensados com isso. Seremos recompensados quando a gente faz o bem, quando a gente busca o bem, quando a gente faz o bem, quando a gente doa para o bem. E não apenas, eu vou doar e vou ficar aqui esperando que a minha recompensa vai vir. Você está fazendo esperando algo em troca. Faça sem esperar nada em troca. Faça por você, porque isso está dentro do seu caráter, está dentro da sua essência, está dentro desse novo ser transformado que você tem construído ao longo desses dias. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua família herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Então vamos lá. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. O
Esses versículos, gente, 30 e 31 está querendo dizer que nós temos uma mensagem bem clara, tá? Vou pegar nesses dois versículos aqui, temos uma informação bem clara. O fruto do justo é a árvore da vida. Ou seja, se eu estou andando no caminho da verdade, eu estou andando aqui no caminho da sabedoria, da orientação divina, eu vou ser como árvore da vida. E se eu estou me tornando árvore, eu consigo fazer sombra também para os outros, ou seja, eu consigo também ajudar os outros. E principalmente, se eu estou ganhando outras pessoas, ou seja, se eu estou influenciando outras pessoas, promovendo o bem para que outras pessoas também se tornem exemplo e também façam bem, o que eu estou construindo aqui? Eu estou construindo um novo estilo de vida, eu estou me tornando uma árvore frutífera. Eu estou me tornando uma árvore frutífera. Eu estou fazendo bem para mim, eu estou fazendo sombra e dando fruto para os outros, e eu estou ganhando outras pessoas também. Para quê? Para que elas sejam e se tornem exemplos, para que elas possam também influenciar as outras pessoas, para que elas possam também promover o bem em outros lugares. Então, quando a gente ganha almas aqui, a gente se torna sábio, porque a gente se torna uma referência, se torna um exemplo. A gente se torna um exemplo. Então, vamos lá. Faça o bem. Já anota tudo isso daí. Orientações. Faça o bem. Influencie e promova que os outros também façam o bem. Guie outras pessoas no caminho da sabedoria e da bondade, ou seja, se você tem entendimento, se você está compreendendo tudo aquilo que você está absorvendo aqui, se você não quer compartilhar, se você não quer falar sobre o que você está aprendendo aqui, compartilhe o vídeo. Fala, fulaninha, assiste esse vídeo. Acho que isso vai te ajudar na decisão que você precisa tomar. Nos momentos difíceis que você talvez esteja passando, vai te ajudar a trazer uma orientação, de discernimento. Faça as pessoas caminharem no caminho da sabedoria e da bondade. Você vai perceber o quanto que isso te liberta. Ou seja, você vai começar a conduzir outras pessoas. Conduza outras pessoas. Seja uma árvore, seja um exemplo de vida, para que as pessoas se inspirem em você. E aqui, nós temos um alerta no versículo 31, que é o quê? Serei recompensado, ou seja, eis que o justo recebe na terra retribuição. E também quem vai receber a retribuição? O ímpio e o pecador. Por quê? Nós seremos recompensados por nossas ações. Se as suas ações, se as suas escolhas são boas escolhas, você vai ser recompensado por isso. Se as suas ações, se as suas escolhas são más escolhas, você também vai ser recompensado por isso. Então, você colhe aquilo que você planta. E cabe a você olhar para aquilo que você está plantando para saber como vai ser sua colheita. Como é que você vai, o que você vai produzir? Seus frutos. Quais serão os seus frutos que você vai colher? Vem daquilo que você está plantando. Então vamos lá, gente. Para a gente finalizando por aqui, quero já agradecer por vocês estarem aqui comigo até o finalzinho, por você estar aqui edificando e transformando o seu dia. Perdão. Por você estar aqui construindo o seu dia, por você estar aqui transformando a sua jornada. Então, nessa manhã,